Olá, meus queridos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, hoje, dia 27 de outubro, desejo compartilhar a palavra do Senhor, pedindo a Deus que essa palavra encontre lugar em cada coração. Convido-os para a leitura do texto sagrado, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Queridos, ontem fiz uma abordagem sobre a soberba. O tema do vídeo de ontem foi Fuja da soberba. Portanto, queridos, Deus não aceita a soberba, como não aceita a arrogância, os olhos altivos e todo tipo de pecado, porque o pecado é rebelião contra Deus. Deus não aceita. Por isso, Deus destruiu o povo edomita, por causa da sua soberba, porque eles não se arrependeram, eles não buscaram o Senhor, e então, permanecendo na soberba, foram destruídos, conforme o texto do livro do profeta Obadias, nos versículos 3, 18 e, sobretudo, no versículo 4, quando Deus fala que eles haviam se elevado de tal maneira na soberba, que Deus disse: se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Deus cumpriu a sua palavra. Queridos, mas hoje eu quero falar sobre a humildade, que é um contraste com relação à soberba. A soberba, que é pecado, diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 5, na sua parte final. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Deus não aceita a arrogância. Diz Provérbios, capítulo 16, verso 5, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Sim, amados, Deus não aceita, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A concessão da graça de Deus é o bem maior, porque a graça de Deus é favor imerecido. Nós não merecíamos nada, e Deus, por meio de Cristo Jesus, nos concede a maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação, da vida eterna. E também, queridos, através da vida eterna, o Senhor tem nos prometido estar com Ele para todo sempre, quando deixarmos a vida terrena. Sim, amados, Deus concede graça. Essa graça de Deus, ela é o favor de Deus para conosco. Portanto, queridos, a Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, ou o reino de Deus, está garantido aos humildes de espírito, aos humildes de coração. Precisamos aprender a lição com Jesus. Jesus foi humilde e nos convida a ter uma vida também de humildade. Diz o evangelista Mateus, no capítulo 11, nos versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Sejamos bons discípulos, aprendendo com Jesus sobre a humildade. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Pobreza é uma coisa. Humildade é caráter de espírito. E isto só é possível pela fé em Jesus. O caráter cristão, a humildade proveniente de Deus para nós, quando nós entregamos nossa vida
a Jesus. Sejamos humildes, para que no tempo próprio o Senhor nos exalte, diz a palavra. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Pai de amor, obrigado porque a tua palavra nos ensina o caminho da humildade e que devemos fugir, evitar a soberba, a arrogância, os olhos altivos. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender com Jesus, a sermos humildes. Ajuda-nos. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.